Que a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, esteja em nossos corações. Na reflexão dessa tarde eu quero falar a respeito dos crentes que estão nas igrejas ocupando espaço no banco. Ele entra e sai do mesmo jeito. E olha, se um crente vai a um culto e ele entra e sai da mesma maneira, algo está errado. E não está errado com Deus. Com certeza o erro está nele. O crente não está abrindo espaço no seu coração, não está permitindo que Deus o molde para ser um vaso de honra, um vaso para receber o Espírito Santo, um vaso para ser abençoado por Deus. Eu quero pegar aqui para a reflexão Isaías capítulo 45, versículo 9. Ai daquele que contende com o seu Criador. O caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou dirá a tua obra, não tem mãos? É aquela velha história do crente, do evangélico, que quer dar ordem a Deus, que quer analisar as feituras de Deus, tudo aquilo que Deus faz tem que passar pelo seu crivo, como se ele tivesse uma grande importância e não fosse somente pó. O capítulo 45 do livro do profeta Isaías fala da profecia a respeito do fim do cativeiro do povo de Deus. E isso aproximadamente 150 anos antes do reinado de Ciro. Isaías profetiza a respeito dele, chamando ele pelo nome. Deus ungiu Ciro, rei da Pérsia, para decretar o fim do cativeiro do povo de Deus. Ciro nem conhecia Deus, mas diz os estudiosos que quando leu esta profecia, falando do seu nome, mesmo antes que ele nascesse, teve pressa em cumprir tudo aquilo que estava escrito na profecia de Deus. Deus ungiu Ciro porque Deus tinha uma missão especial para ele, permitir que Jerusalém fosse reconstruída e que os exilados fossem libertos. Olhando por este lado, entendemos que Ciro foi um vaso nas mãos de Deus. Mas o que eu quero falar hoje é sobre Isaías 45, 9. Este texto nos mostra claramente que quando olhamos para nós mesmos em relação a Deus, devemos sempre lembrar que somos feitos do pó da terra. A Bíblia diz que formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Está em Gênesis 2:7. Ou seja, em outras palavras, Deus molhou a terra, quebrou os torrões, amassou o barro para formar o ser humano do pó da terra. Agora, quando falamos em pó da terra, o pó pode estar em 3 estados: poroso, úmido ou endurecido. A terra porosa é o pó em si sem mistura, mas não há como fazer nada com ele, a menos que seja misturado com água e bem amassado para ser moldado. O caco é o pedaço do barro seco quebrado, e também não há como fazer nada com ele, a menos que seja bem quebrado, triturado, moído e volte a ser como pó, para então ser molhado e formado como barro nas mãos do oleiro. O barro é a massa moldável que pode ser formada em diversas formas. A vida espiritual do crente pode ser comparada com a terra em pó, em cacos ou em barro. Muitas vezes estamos secos, outras vezes endurecidos, precisando ser moldado como barro nas mãos do oleiro. Como você está agora? Faça essa pergunta para você mesmo. Eu sei como eu estou agora. E eu estou perguntando a você como você está agora. Você é caco, é pó ou é barro? Vamos falar hoje sobre esses 3 estados do barro. Caco. Vou pegar aqui um texto de Isaías 30:14 que diz: e ele o quebrará, como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando o pó completo, de modo que não se achará entre os seus pedacinhos um caco que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. O caco é o barro endurecido e precisa ser moído para ser moldado. Quando estamos endurecidos, rígidos e sem fé, precisamos ser quebrados por Deus. O que endurece o nosso coração é o orgulho, a incredulidade, a religiosidade, o tradicionalismo, a falta de temor a Deus. Tudo isso endurece a nós, seres humanos. Quando o crente está como um caco, se torna duro, incrédulo, não acredita em nada, nada do que Deus faz o surpreende mais. O caco representa a pessoa que, mesmo sendo crente, está endurecida, não reconhece seus erros, coloca a culpa nas pessoas e acha que é a vítima em tudo. Quando o crente está como um caco, ele nunca admite seus erros e fracassos. Ele coloca sempre a culpa nas outras pessoas, no trabalho da igreja, no pastor, em sua casa culpa sua esposa, seus filhos, no seu ambiente de trabalho culpa as pessoas que trabalham com ele, coloca a culpa em todo mundo, menos assumir os seus próprios erros. É por isso que o caco fere o seu próximo. Experimente passar sobre sua pele um pedaço de caco. Você irá se cortar com ele com certeza. O crente que está como um caco acha que já está formado e moldado e não precisa mudar, até que seja totalmente quebrado novamente e reconheça a necessidade de transformação que Deus precisa fazer na sua vida. E muitas vezes Deus o faz passar por esse processo para que ele sinta que Deus é Deus. O apóstolo Paulo é um exemplo de pessoa que foi como um caco.
Ele era religioso, mas o orgulho endurecia sua fé e não queria se converter. Mas Deus o quebrantou até o pó para ser transformado num novo homem. Atos 9, de 3 a 9, diz assim: Mas seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te deves fazer. Os homens que andavam com ele quedaram-se, emudecidos, ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. E, guiando-o pela mão, o conduziram até Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Aí você vê também lá no capítulo 26 de Atos, quando Deus diz: Paulo, é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus dizendo: Paulo, é duro para você querer lutar contra mim, Paulo. Você é criatura, eu sou criador. Você é pó, você é barro, você é caco. E eu faço você do jeito que eu quero, porque eu sou o autor de tua vida. Todo o universo está debaixo das minhas ordens. O rei Davi certa vez disse que estava assim: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim como me deitas no pó da morte. No Salmo 22:15. Ele foi quebrantado por Deus quando reconheceu que estava na dureza do pecado. Não endureça o seu coração. Caso você continue com o seu coração endurecido, como está escrito no Salmo 95:7, pois será como um caco que precisa ser moído. Você já se sentiu como um caco? Tem crente que, como caco, precisa ser moído. Ele acha que já sabe de tudo e é mais crente que todo mundo. Tem crente que não vem no culto de ensino porque acha que já sabe mais do que o pastor. Não vem na escola da igreja porque já sabe mais do que o professor. Crente caco, crente do coração duro. Deus te quer quebrantar e mudar a sua vida. Permita o Senhor trabalhar na sua vida e fazer de você um vaso de honra. Isaías 26:5. Porque ele tem derrubado os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate até o chão e o reduz até o pó. O pó é seco e precisa ser molhado para ser moldado. Quando nós estamos secos e esfarinhados pelos atritos da vida, somos como o pó da terra e precisamos ser molhados para sermos moldados. O que molha o pó? Há 2 coisas que molham o pó. Primeiro, as lágrimas. Salmo 42:3-2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face do Senhor? Versículo 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente: onde está o teu Deus? É a água da palavra de Deus para quem está sedento da presença do Senhor. No Salmo 42:1, como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Esse é o crente que quer ser mudado por Deus, quer receber a água da palavra de Deus para poder ficar molinho e Deus trabalhar o seu coração. A palavra de Deus e as lágrimas tornam nossas vidas mais moldáveis. As lágrimas que derramamos são úteis para reconhecermos nossa necessidade de Deus e mudar de vida, emudecendo o que estava seco. Davi também foi um exemplo de pessoa que estava no pó do pecado e teve que reconhecer a sua necessidade de Deus, dizendo: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Salmo 103, versículo 14. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo o programa. Você já se sentiu como pó, seco, esfarinhado? Quando nós estamos no pó, nos tornamos secos das coisas de Deus. Temos uma necessidade muito grande de ouvir a palavra de Deus. Mas o nosso coração às vezes está endurecido. Não oramos, não nos emocionamos com o que Deus faz. Nossos olhos secam e nada nos toca. Se você não sente nada no louvor, na pregação, nos testemunhos, o culto para você é um peso, as horas não passam, a pregação é uma espada comprida e chata. Sabe o que é isso, meu irmão e minha irmã? Você está seco como pó. Deixa Deus molhar a sua vida com a água da palavra, com a água do Espírito Santo. Isaías 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. O barro é a massa de pó de argila e água e pode ser moldada facilmente. Olha o que Deus diz no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Meus prezados, amados irmãos, precisamos manter nossa vida sempre irrigada pela palavra de Deus. Sabe por que as igrejas estão cheias de crentes duros como caco e secos como pó? Falta da água da palavra de Deus para os seus corações. Nada substitui a palavra de Deus. O louvor alegra, mas é a palavra de Deus que edifica.
estão substituindo a pregação da palavra de Deus por shows gospel, pelo entretenimento, mas nada ocupa o lugar da palavra de Deus. Somos libertos pela palavra, purificados pela palavra, santificados pela palavra, transformados pela palavra, instruídos pela palavra, exortados pela palavra. Se você ama a palavra de Deus, adore a Deus agora e diga comigo: Senhor, eu sou pó, sou barro, sou caco, me refaz novamente e me torna um vaso de honra para o teu reino. Glória a Deus. Veja o que dizia o salmista: como purificará o jovem? Salmo 119, 9, 10 e 11 são os versículos. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o de acordo com a tua palavra? Versículo 10, de todo o meu coração tenho-te buscado, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, Senhor. Permita que Deus molde o seu temperamento, suas atitudes, seu caráter. Cuidado com as coisas do mundo que endurecem o seu coração contra Deus. Você já se sentiu como barro? Eu quero lhe dizer, Deus é oleiro, seja barro nas mãos do oleiro. Como é triste quando o crente está seco, endurecido, não aceitando o Senhor. Também há aqueles que estão no pó, mas não permitem que Deus o toque. Todos nós já estivemos como um caco que precisou ser triturado e como o pó que com lágrimas precisou ser molhado. Agora bom é estar sendo amassado pelo oleiro, que molda nossas vidas. Com certeza Ele fará uma peça de honra para o seu nome. Não endureça o seu coração. Não siga as coisas do mundo que te levarão ao pó. Deixa Jesus, a água da vida, te molhar e te moldar e te fazer um vaso de honra. Coloca na presença do Senhor todos os seus desejos e que seus desejos sejam de ser moldado, quebrado, esmiuçado e reconstruído pelas mãos do divino oleiro. Fica com essa mensagem no teu coração, meu irmão. Deixa Deus te moldar, porque Ele sabe fazer.